país do vídeo de hoje é o Uruguai. Eu vou mostrar sua capital, Montevidéu, e também sua cidade bem famosa, balneária, que é Punta del Este. O Uruguai é um país que fica no sudeste da América do Sul. Sua população é de cerca de 3,5 milhões de habitantes, dos quais quase 2 milhões vivem na capital Montevidéu e em sua área metropolitana. Estima-se que cerca de 90% da sua população é de ascendência principalmente europeia ou mestiça. A única fronteira terrestre do Uruguai é com o estado brasileiro do Rio Grande do Sul. O país é limitado a oeste e a sudoeste pelos rios Uruguai e o Rio Prata, e o país faz fronteira com a Argentina apenas em alguns bancos dos rios citados. A língua nacional do país é o espanhol, O governo é a república presidencialista. A moeda atualmente é o peso uruguaio. A capital e a maior cidade do Uruguai é Montevidéu, e é exatamente essa cidade que estamos mostrando aí nessa primeira parte do vídeo. Essa aí é a Praça da Independência, está localizado no limite entre a Cidade Velha e a área central de Montevidéu. No centro dessa praça está a grande estátua equestre de José Gervásio Artigas e pode ser acessada através de escadas até o mausoléu subterrâneo, onde se conservam os restos mortais do herói nacional em uma urna. A estátua é obra do escultor italiano Angelo Zanelli. A leste fica a porta da cidadela, Puerta della Cidadela, testemunho do Montevidéu colonial e início da via para pedestres Sarandi. Na calçada oeste, na esquina com a Avenida 18 de Julho, pode-se ver o famosíssimo Palácio Salvo, obra do arquiteto Mário Palante. Quando ele foi construído, era o edifício mais alto de toda a América do Sul. Não é à toa que a Praça da Independência é um dos pontos turísticos mais famosos da capital Montevidéu, pois ela reúne vários elementos históricos e políticos importantes para o país. E finalmente, em frente à Calçada Sul, podemos encontrar a Torre Executiva, a atual sede do Poder Executivo, e o Palácio Esteves, até poucas décadas atrás, a sede do mesmo poder, apesar de ainda ser utilizado para alguns atos protocolares deste, por exemplo, a transferência da faixa presidencial. Também abriga um museu. O Palácio Esteves serviu como sede governamental até 1985, quando o presidente Júlio Maria Signetti transferiu o despacho presidencial para o edifício Liberdade. Desde o início dos anos 2000, funciona como museu dedicado à história da presidência, Museu de la Casa de Gobierno. O interior desse edifício histórico é bastante imponente e a arquitetura é rebuscada de detalhes. Outro ponto de destaque na capital uruguaia é o famoso Teatro Solís. Esse teatro foi inaugurado no ano de 1856, na presença do presidente Gabriel Antônio Pereira, com a representação da ópera Hernani de Giuseppe Verdi. Aconteceram ao longo dos anos várias apresentações importantes de nível internacional nesse teatro. E o nome desse teatro é uma homenagem ao navegante espanhol Juan Díaz de Solís, que foi um comandante da primeira expedição europeia a penetrar no Rio de la Plata. Esse aí é o Palácio Legislativo do Uruguai. Esse edifício abriga o Poder Legislativo do Uruguai, que é integrado pelas duas câmaras, que se reúnem separada ou conjuntamente, segundo a circunstância, a Câmara dos Representantes e o Senado. Esse aí é o Parque de la Plaza de la Armada. Antigamente era chamada de Plaza Virgílio. O Uruguai é um excelente destino turístico para nós brasileiros, pelas várias facilidades. Não precisa de visto, é um país vizinho, faz parte do Mercosul, que já facilita e muito a entrada no país. Tem uma ampla opção de voo saindo do Brasil para o Uruguai. Inclusive, agora em 2025, uma das opções é pegar uma low cost chamada Sky Airline, que tem um voo direto entre Salvador e Montevidéu. Em relação à hospedagem, eu aconselho a vocês ficarem hospedados em hotéis próximos à região da Avenida 18 de Julho. Ali vocês vão encontrar tudo bem localizado, perto de pontos históricos, uma região aparentemente segura, bem policiada, repleta de parques para vocês darem uns passeios, também contando com restaurante, bares, cafés, lojas, supermercados. Claro que em Montevidéu existem bairros muito mais sofisticados para se hospedar, mas, na minha opinião, essa é a zona ideal. O Uruguai é um dos países economicamente mais desenvolvidos da América do Sul, com um dos maiores PIBs per capita. E o primeiro em qualidade de vida versus desenvolvimento humano na América Latina, quando a desigualdade é considerada. E também, segundo a Transparência Internacional, o Uruguai é classificado como o país menos corrupto da América Latina. Em relação à economia, o Uruguai depende fortemente do comércio, particularmente das exportações agrícolas. Apesar do Uruguai ser um exemplo de Estado laico no continente americano e sendo considerado um país mais laico das Américas, a maioria da sua população professa o cristianismo. Essa aí é a Catedral Metropolitana de Montevidéu, é a principal igreja católica da cidade de Montevidéu. A catedral localiza-se na Praça da Constituição, na Cidade Velha. A igreja matriz foi inaugurada em 1804.
e nela celebraram-se os principais atos históricos da história do Uruguai. Nela deu-se a bênção da primeira bandeira e o juramento da primeira Constituição. Também encontram-se sepultados os arcebispos e bispos de Montevidéu, além de outras autoridades eclesiásticas, civis e militares. Entre as obras de arte no interior do templo, salienta-se hoje o mausoléu do primeiro arcebispo de Montevidéu, o Monsenhor Mariano Soler. Indo em Montevidéu, a outro lugar que vocês não podem deixar de conhecer, na minha opinião, é o Mercado del Puerto, ou Mercado do Porto. Além dele ser um monumento histórico nacional, ir ao Mercado do Porto é fazer um passeio gastronômico e cultural em Montevidéu. A arquitetura da estrutura do mercado, majoritariamente em metal, é bastante elogiada. No interior desse mercado, você vai encontrar numerosos restaurantes que servem desde o famoso assado uruguaio até inúmeras outras especialidades. É um local popular, bastante visitado, não só por turistas, como também por locais. O Uruguai ocupa o primeiro lugar no mundo, per capita, em contribuições para as Forças de Paz das Nações Unidas, com quase 3.000 soldados e oficiais em várias missões de paz da ONU. Dessa forma, o Uruguai é reembolsado pelas Organizações das Nações Unidas pela maioria dos seus gastos militares, visto que a maior parte desses gastos é implantada nas Forças de Paz da ONU. Essa praça aí de Montevidéu chama-se Praça Zabala e está localizada na Cidade Velha. Seu nome é uma homenagem ao fundador da cidade, Bruno Maurício de Zabala. Assim como a Argentina, o Uruguai tem cultura marcadamente europeia, com características parecidas na linguagem e nos costumes. Ao contrário de muitos países da América do Sul, a influência indígena é extremamente distante, praticamente nula. A taxa de analfabetismo é quase zero e a imprensa é livre e atuante. São inúmeras as instituições culturais, públicas e privadas, sobretudo em Montevidéu. Um expoente de destaque da arte uruguaia é o pintor abstrato e escultor Carlos Paes Vilaró. Ele usou influências do Trumbuco e Mykonos para criar sua obra mais conhecida, a Casa Pueblo. Eu vou mostrar a Casa Pueblo nessa segunda parte do vídeo, quando eu apresentar a cidade de Punta del Este para vocês. Outra excelente opção de visita no Uruguai é a cidade de Punta del Este. Essa cidade do Uruguai foi considerada o balneário mais luxuoso da América do Sul pela revista Forbes, superando inclusive Cartagena das Índias na Colômbia, Armação de Búzios e Balneário Camboriú no Brasil. Diversos famosos possuem casa em Punta del Este, como a cantora Shakira, o jogador de futebol Piqué, os cantores Ricky Martin, Julio Iglesias, dentre outros. A cidade foi fundada em 1829 e em 1907 passou a se chamar Punta del Este. É conhecida também por abrigar o maior hotel-cassino da América do Sul, Conrad Punta del Este Resort Cassino. Outro local imperdível para vocês conhecerem se forem a Punta del Este é a Casa Pueblo. A Casa Pueblo é uma edificação construída pelo artista uruguaio Carlos Paes Vilaró, localizada em Punta Balena, que fica a mais ou menos 13 quilômetros de Punta del Este. Inicialmente foi a casa de verão e a oficina do artista, e também inclui um museu, uma galeria de arte, uma cafeteria e um hotel. Foi depois a residência permanente de seu criador, onde trabalhou e onde passou até seus últimos dias. A Casa Pueblo começou a ser construída em 1958 e foi desenhada com um estilo que pode ser equiparado às casas da costa mediterrânea de Santorini, mas o artista se referia a ela como o ninho do João de Barro ao se referir a este tipo de construção. Essa construção, que demorou 36 anos para terminar, tem 13 pisos com terraços que permitem uma ótima vista do pôr do sol sobre as águas do Oceano Atlântico. O complexo foi construído de forma artesanal e sem planos prévios, em forma de labirinto. Alguns não apresentam linhas retas no interior e predomina a cor branca. Foi ampliado e modificado a cada ano como uma residência de formas imprevisíveis. Hoje em dia, o Casa Pueblo Hotel possui 20 quartos, suítes, 50 apartamentos, piscina aquecida, sauna, bar, restaurante. A alta temporada vai de dezembro a fevereiro e o aparte hotel, denominado Hotel Casa Pueblo Hotel Clube Resort Pueblo, tem um restaurante denominado Las Terraças. Esse restaurante segue o estilo da construção original. Eu amei poder observar o pôr do sol aí da Casa Pueblo. O centro de Punta del Este é bem parecido com os demais balneários turísticos. Você vai ter uma praça, tem umas lojas de souvenirs, alguns ambulantes e muitas edificações luxuosas. Agora, com certeza, o cartão postal da cidade de Punta del Este é o monumento que é conhecido como La Mano, Los Dedos ou Hombre Emergino a la Vida. Trata-se de uma escultura de 5 dedos parcialmente enterrados na areia e fica localizada na Parada 1, na Praia Brava.
Popularmente, ela é conhecida mais como Los Dedos e é uma escultura muito famosa e tornou-se um símbolo de Punta del Este desde a sua conclusão em fevereiro de 1982. E, até os dias atuais, é um dos marcos históricos mais famosos do Uruguai. Agora estamos chegando ao fim desse nosso vídeo do Uruguai. Espero que vocês tenham gostado de conhecer Montevidéu e Punta del Este, a história do Uruguai. E se vocês gostaram e o conteúdo agregou, deixem seu like. E não esqueçam, como sempre digo, viajem, porque em algum lugar do mundo tem algo incrível só esperando por vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo.